Você sabia que pode estar ignorando a voz mais poderosa da sua vida sem nem perceber? Isso mesmo! A voz do Espírito Santo, o guia espiritual enviado por Deus, está falando com você agora mesmo, mas será que você sabe como ouvi-la? Neste vídeo, vamos revelar como essa voz divina pode transformar completamente o rumo da sua vida, mesmo quando tudo parece perdido. Prepare-se, porque vamos abordar algo que pode desafiar o que você sempre acreditou. Às vezes, é no silêncio que Deus fala mais alto. E, ao contrário do que muitos pensam, ouvir essa voz não é algo místico ou inalcançável. É simples, é acessível e pode trazer paz e respostas rápidas para os dilemas que estão tirando o seu sono. E o melhor, no final deste vídeo, vamos fazer uma oração poderosa para que você consiga se conectar de forma profunda com o Espírito Santo e sentir essa transformação na sua vida hoje mesmo. Então, se você está buscando direção, propósito e uma paz que o mundo não pode oferecer, fique comigo até o final. Essa mensagem foi feita especialmente para você. A voz do Espírito Santo é um presente divino que nos guia em todas as situações da vida, oferecendo luz e direção, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Ele é descrito nas Escrituras como o Consolador, prometido por Jesus em João 14:26, que ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que ele nos ensinou. Essa promessa nos assegura que nunca estamos desamparados, pois o Espírito Santo age como nosso conselheiro, nos conduzindo com sabedoria e paz, independentemente da confusão ao nosso redor. Em um mundo onde decisões muitas vezes são tomadas sob pressão e incerteza, ouvir sua voz é a chave para encontrar serenidade e caminhar em harmonia com os planos de Deus. A orientação do Espírito Santo não se limita a grandes momentos de crise. Ela se manifesta também nos pequenos detalhes do cotidiano. Em Isaías 30:21 lemos: "E os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele." Essa promessa nos lembra que Deus está presente em todas as decisões, grandes ou pequenas, nos ajudando a evitar escolhas precipitadas e erros que poderiam nos afastar de sua vontade. Essa atenção aos detalhes nos permite viver com intencionalidade e propósito, sabendo que cada passo está alinhado com a perfeita sabedoria divina. Para discernir a voz do Espírito Santo, é essencial cultivar um coração receptivo e uma mente em calma. Salmos 46:10 nos convida a aquietar-nos e saber que Ele é Deus, destacando a importância de silenciar as distrações internas e externas para ouvir sua orientação. A oração e a meditação na Palavra de Deus são ferramentas indispensáveis para fortalecer essa conexão. Por meio delas, o Espírito Santo não apenas nos fala, mas também nos transforma, renovando nossa mente para que possamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Esse processo de renovação nos prepara para agir com sabedoria e coragem, mesmo diante dos desafios. Nos momentos mais sombrios de nossa jornada, a voz do Espírito Santo é um lembrete constante de que não estamos sozinhos. Ele nos consola, como prometido em 2 Coríntios 1:3-4, onde Deus é descrito como o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Essa consolação divina não apenas nos conforta, mas também nos capacita a consolar outros com o mesmo amor que recebemos. Essa dinâmica reflete a comunhão que o Espírito Santo estabelece entre os filhos de Deus, criando uma comunidade de apoio e cuidado mútuo que espelha o reino de Deus na terra. Além do consolo, o Espírito Santo nos concede discernimento espiritual, permitindo-nos distinguir entre o certo e o errado. Em 1 João 4:1, somos orientados a não acreditar em todos os espíritos, mas provar se os espíritos são de Deus.
Essa advertência nos ensina a buscar continuamente a verdade e a confiar que o Espírito Santo nos guiará para longe do engano. Ele ilumina nosso entendimento, revela os caminhos que devemos evitar e nos conduz por trilhas seguras, conforme vemos em Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Por fim, a voz do Espírito Santo nos impulsiona a viver uma vida cheia de propósito e significado. Gálatas 5,16 nos exorta a andar no Espírito para não satisfazermos os desejos da carne. Esse chamado à submissão à vontade divina nos liberta das ansiedades terrenas e nos conecta a um plano maior. Quando ouvimos e obedecemos a sua voz, nossas ações deixam de ser meros atos cotidianos e passam a ser instrumentos para glorificar a Deus. Assim, cada escolha, por menor que pareça, torna-se uma oportunidade de demonstrar fé e compromisso com o propósito eterno que Ele tem para nossas vidas. Em meio a um mundo saturado de distrações e ruídos constantes, reconhecer a voz do Espírito Santo requer intenção, disposição e disciplina espiritual. As Escrituras nos ensinam que sua voz não é estridente nem invasiva, mas um sussurro suave que busca corações abertos e atentos. Em 1 Reis 19, 11 e 12, Elias ouve a Deus não no vento poderoso, nem no terremoto, mas em um cício tranquilo e suave. Esse relato nos convida a buscar momentos de quietude e conexão profunda com o Espírito Santo, afastando-nos do barulho externo e interno que dificulta ouvir sua orientação. Essa busca não apenas nos conduz a um relacionamento mais íntimo com Deus, mas também abre caminhos de sabedoria e discernimento espiritual. A oração é uma ferramenta essencial para sintonizar a voz divina e superar as barreiras espirituais. Filipenses 4, 6, 7 nos incentiva a orar em toda ocasião, prometendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes. Esse ato de entrega não apenas acalma a ansiedade, mas também prepara nosso espírito para receber direção. Por meio da oração constante, desenvolvemos uma sensibilidade especial para as impressões internas que o Espírito Santo utiliza para nos guiar. Essa prática reforça nossa confiança em sua presença e nos ajuda a distinguir entre nossas emoções e sua vontade perfeita. O silêncio e a meditação na palavra de Deus são práticas igualmente cruciais para discernir sua voz em meio ao ruído. Salmos 119, 105 nos lembra que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ao meditar nas Escrituras, permitimos que o Espírito Santo nos ilumine e revele verdades ocultas que impactam nossas decisões e atitudes. Além disso, o silêncio intencional nos afasta das distrações externas, criando um espaço onde a voz de Deus pode ressoar com clareza. Esse tempo de quietude é uma expressão de humildade e entrega, que nos leva a depender mais de sua orientação e menos de nossa própria compreensão. Reconhecer a voz do Espírito Santo também implica superar o medo e a dúvida que muitas vezes nublam nossa percepção espiritual. Em Isaías 41:10, Deus nos anima dizendo: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço." Esse versículo nos lembra que a fé é a ponte que nos conecta à direção divina, permitindo-nos confiar plenamente em sua orientação, mesmo quando não compreendemos o caminho. O Espírito Santo fortalece nossa fé ao nos lembrar das promessas de Deus, ajudando-nos a caminhar com segurança e propósito. O discernimento espiritual é um presente do Espírito Santo que se aperfeiçoa por meio da prática constante de ouvir sua voz e agir em obediência. Hebreus 5:14 ensina que o alimento sólido é para os que já têm experiência,
que pela prática tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Esse processo de amadurecimento espiritual não ocorre da noite para o dia, mas cada pequeno passo de fé nos aproxima mais de seu propósito. Reconhecer sua voz não apenas nos beneficia pessoalmente, mas também nos capacita a sermos guias e consolo para outras pessoas. Finalmente, ouvir a voz do Espírito Santo nos leva a experimentar uma paz interior que transcende as circunstâncias. João 14, 27. Nos garante que a paz que Cristo nos dá não é como a do mundo, mas uma paz que guarda nossos corações diante de qualquer adversidade. Essa paz, que flui da conexão com o Espírito Santo, transforma nossas vidas e nos enche de esperança em Deus. Ao aprender a reconhecer sua voz em meio ao ruído, descobrimos que sua orientação não apenas nos dirige, mas também nos capacita a viver com propósito, gratidão e alegria em cada passo de nossa jornada espiritual. Superar os obstáculos que impedem a percepção da voz do Espírito Santo começa com a conscientização de que vivemos em um mundo repleto de distrações. O ruído constante, seja ele físico ou emocional, pode facilmente sufocar o suave sussurro da voz divina. Como em Salmos 46:10, somos convidados a aquietar-nos e saber que Ele é Deus, um chamado a desacelerar e criar espaço para ouvir a direção divina. Isso exige disciplina para silenciar não apenas o exterior, mas também as inquietações internas que frequentemente competem pela nossa atenção. A oração intencional e o tempo dedicado à meditação são portas de entrada para estabelecer essa conexão, ajudando-nos a discernir o que vem de Deus e o que é fruto da nossa própria ansiedade. As emoções descontroladas são outro grande desafio. A raiva, o medo e a ansiedade podem obscurecer nossa capacidade de reconhecer a presença do Espírito Santo. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina que a oração e a súplica com ações de graças trazem uma paz que guarda nossos corações e mentes. Entregar nossas emoções a Deus não significa ignorá-las, mas permitir que sejam moldadas e transformadas pelo poder do Espírito. Essa entrega nos fortalece e abre espaço para que a paz divina seja restaurada, substituindo a confusão pela clareza espiritual. O orgulho, muitas vezes invisível, é um dos maiores obstáculos à orientação divina. Quando confiamos exclusivamente em nossa própria sabedoria, nos afastamos da dependência de Deus, como advertido em Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Cultivar a humildade é essencial para reconhecer que a sabedoria do Espírito Santo está além de nossas limitações humanas. A humildade nos posiciona em um lugar de aprendizado e submissão, permitindo que a voz divina guie nossas decisões e ações de forma mais clara e eficaz. O pecado não confessado é uma barreira espiritual significativa que pode endurecer nossos corações e enfraquecer nossa comunhão com Deus. Isaías 59, 2 diz que nossos pecados criam um abismo entre nós e o Senhor, mas 1 João 1, 9 nos garante que se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. A confissão nos liberta e remove os bloqueios que impedem o fluir do Espírito Santo em nossas vidas. Esse processo de arrependimento nos devolve a intimidade com Deus, permitindo que sua voz volte a ser clara e audível. As distrações tecnológicas e a sobrecarga de informações também contribuem para desconectar nossa mente da presença de Deus. Em Mateus 6, 6, Jesus nos instrui a buscar um lugar secreto para orar, longe das distrações, para que possamos ouvir melhor o Pai. Criar hábitos como desligar dispositivos eletrônicos e dedicar momentos específicos ao silêncio e à meditação na palavra nos ajuda a combater as distrações modernas.
Esse esforço nos reconecta com o Espírito e permite que sua direção preencha o vazio deixado pelo barulho do mundo. Finalmente, superar obstáculos para ouvir a orientação do Espírito Santo exige perseverança e paciência. Em Hebreus 12:1, somos encorajados a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. A busca por ouvir sua voz é um processo contínuo que requer esforço, mas que traz recompensas eternas. A perseverança não só fortalece nossa fé, mas também nos ensina a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Ao praticar essa paciência, experimentamos o crescimento espiritual e a transformação interior, permitindo que a direção do Espírito Santo se torne uma constante em nossas vidas. A obediência ao Espírito Santo é a chave para uma transformação espiritual profunda e duradoura. Cada ato de obediência reflete nossa confiança em Deus e nossa disposição de seguir seus caminhos, mesmo quando eles não fazem sentido aos olhos humanos. Em Deuteronômio 28:1-2, Deus promete bênçãos àqueles que ouvem e obedecem à sua voz, destacando que a obediência é um ato de fé que abre portas para o cumprimento de suas promessas. Essa entrega transforma o coração, moldando-nos segundo o caráter de Cristo, enquanto nos conduz a viver alinhados com o propósito divino. Não se trata apenas de cumprir regras, mas de experimentar a liberdade espiritual que vem de caminhar na vontade de Deus. Obedecer ao Espírito Santo muitas vezes exige coragem para abandonar planos pessoais e confiar plenamente na direção divina. Em Mateus 16:24, Jesus chama seus discípulos a negar a si mesmos, tomar a cruz e segui-lo, um convite à entrega total. A obediência nesses termos nos desafia a renunciar ao controle e abraçar o desconhecido com fé. Essa disposição nos transforma ao substituir nosso desejo de independência pela dependência em Deus. Quando aceitamos sua direção, experimentamos a paz interior que ultrapassa a compreensão humana e testemunhamos sua fidelidade em cada passo do caminho. A obediência também revela o poder de Deus em nossas vidas, permitindo que suas bênçãos e milagres se manifestem de maneiras inesperadas. Em 2 Reis 5, Naamã foi curado da lepra, após obedecer à instrução de Eliseu para mergulhar no Rio Jordão. Sua resistência inicial reflete a luta que muitas vezes enfrentamos para confiar em instruções que parecem simples ou ilógicas. No entanto, ao agir em obediência, Naamã experimentou não apenas a cura física, mas também uma renovação espiritual, reconhecendo o poder do Deus de Israel. Assim, a obediência nos capacita a experimentar a ação sobrenatural de Deus em nossas vidas. A resistência inicial à obediência pode vir do orgulho, da dúvida ou do medo, mas ao superá-la, nos tornamos instrumentos da luz divina. Filipenses 2:13 afirma que Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Essa passagem nos lembra que a obediência é fortalecida pela ação do Espírito Santo em nosso interior, capacitando-nos a cumprir o chamado divino. À medida que agimos em obediência, nos tornamos agentes de transformação, não apenas em nossas vidas, mas também naqueles ao nosso redor, refletindo os frutos do Espírito em nossas ações. A obediência também promove intimidade com Deus, pois cada ato de submissão à sua vontade aprofunda nosso relacionamento com Ele. Em João 14:21, Jesus declara: "Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama." Obedecer é, portanto, uma expressão prática de amor, que estreita nossa conexão com o Pai e nos permite viver uma vida guiada por sua sabedoria espiritual. Essa comunhão traz clareza, direção divina e a certeza de que estamos alinhados ao plano eterno de Deus para nós. Por fim, a obediência ao Espírito Santo nos dá uma visão renovada sobre nosso propósito de vida. Romanos 12:1-2.
Nos exorta a oferecermos nossos corpos como sacrifício vivo e a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Essa transformação nos permite discernir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vivendo em liberdade espiritual e em plena harmonia com Ele. A obediência nos molda para nos tornarmos exemplos vivos de fé, gratidão e amor divino, inspirando os outros a buscar a Deus e experimentar a paz e o propósito que somente Ele pode oferecer. A reflexão e a comunhão espiritual são portas que nos conduzem a uma conexão mais profunda com Deus e com a direção do Espírito Santo. Quando nos permitimos parar e refletir sobre as ações de Deus em nossas vidas, criamos um espaço de reconhecimento e gratidão. Salmos 143:5 diz: Medito em todas as tuas obras e considero as tuas mãos que têm feito. Esse ato de reflexão não é apenas intelectual, mas um exercício espiritual que nos ajuda a perceber que, mesmo nos pequenos detalhes, a presença divina está continuamente agindo. Reconhecer essas ações é o primeiro passo para cultivar uma comunhão mais íntima com Deus. A oração, combinada com o silêncio e a meditação, é uma prática essencial para aprofundar essa comunhão. Em Mateus 6:6, Jesus nos orienta a entrarmos em nosso quarto e orarmos em segredo, onde nosso Pai nos vê. Esse espaço de intimidade é um convite para deixar de lado as distrações e concentrar nossos pensamentos e corações exclusivamente em Deus. No silêncio, permitimos que o Espírito Santo fale e revele a direção divina. Não se trata apenas de falar, mas de ouvir, de praticar uma escuta ativa que abre caminho para que sua voz ecoe em nosso espírito. Cultivar a humildade e a entrega completa durante a comunhão com Deus transforma o ato de refletir em uma experiência de renovação espiritual. Tiago 4:8 nos encoraja: Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Quando nos aproximamos com um coração humilde, reconhecendo nossas limitações e entregando nossas preocupações, sonhos e medos a Ele, experimentamos a paz que excede todo entendimento. Essa entrega nos liberta das cargas que carregamos e cria um terreno fértil para que o Espírito Santo trabalhe em nós, restaurando e renovando nossas mentes e emoções. A prática da gratidão é um componente central da comunhão espiritual. Quando reconhecemos as bênçãos que já recebemos, como descrito em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças. Abrimos nossos corações para receber mais de Deus. A gratidão não apenas transforma nossa perspectiva, mas também nos conecta mais profundamente ao Espírito Santo, que continuamente nos lembra do amor e da fidelidade de Deus. Essa atitude de agradecimento torna a comunhão com Deus uma experiência rica e edificante, onde cada momento se torna uma oportunidade de reconhecer sua bondade. À medida que aprofundamos nossa comunhão com Deus, nossa sensibilidade à voz do Espírito Santo aumenta. Gálatas 5:25 nos exorta a viver e andar no Espírito, permitindo que Ele guie cada aspecto de nossa vida. Essa conexão contínua nos ajuda a discernir entre nossos próprios desejos e a vontade divina, fortalecendo nossa fé e nos capacitando a tomar decisões alinhadas com o propósito de Deus. A comunhão espiritual não é apenas um momento isolado, mas uma prática contínua que molda nosso caráter e nos transforma de dentro para fora. Por fim, a comunhão espiritual nos convida à ação. Não basta apenas ouvir ou refletir. Somos chamados a permitir que essas experiências moldem nossas atitudes e direcionem nossas escolhas. Em João 15:4, Jesus nos instrui a permanecer nele, porque sem essa conexão nada podemos fazer. Permanecer em comunhão com o Espírito Santo nos transforma em canais de sua luz e amor.
capacitando-nos a impactar os outros e a viver uma vida cheia de propósito, paz e esperança em Deus. Chegamos ao final dessa jornada incrível e eu quero agradecer profundamente a você por ter estado comigo até aqui. Foi um privilégio compartilhar essa mensagem sobre a voz transformadora do Espírito Santo e como ela pode guiar cada passo da nossa vida. Espero que você tenha sentido a presença de Deus falando ao seu coração e que essa mensagem tenha despertado uma nova esperança e propósito na sua caminhada. Agora, eu te convido a fazer parte dessa missão. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir essa palavra. Juntos, podemos espalhar a luz de Deus e levar conforto, direção e paz a mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu comentário. Assim, você me ajuda a continuar trazendo conteúdos que edificam e transformam vidas. Antes de encerrar, vamos juntos fazer uma oração poderosa. Senhor Deus, Pai amado e bondoso, nós te agradecemos por essa oportunidade de aprender mais sobre o Espírito Santo e sua voz que nos guia. Hoje, te pedimos que o Senhor abra nossos corações para ouvir a tua direção com clareza. Perdoa nossos erros, remove os obstáculos que nos afastam de ti e nos enche com a tua paz e sabedoria. Fortalece a nossa fé e nos ajuda a obedecer ao teu chamado com coragem e confiança. Que o teu Espírito Santo nos conduza em cada decisão e transforme nossas vidas para a tua glória. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e eu te espero no próximo vídeo. Até lá.